Oi! Esse é o terceiro vídeo sobre o moletom. Hoje eu vou falar um pouco sobre a costura e também sobre o molde da peça. Os dois vídeos anteriores estão aqui no canal. Eu vou colocar os links aqui embaixo, mas pra quem já assistiu, viu que no primeiro eu fiz um moletom que não coube no Rafael, e no segundo eu fiz um que deu certo, mas eu praticamente não mostrei a costura. Então eu falei que eu gravaria um outro vídeo mostrando como que foi feita a construção da peça. Vou começar falando sobre o tecido porque, como eu tinha usado outro tecido inteiro, a gente foi na loja para escolher um novo, e esse que a gente encontrou foi um merino com moletom. Ele tem bem a textura assim de moletom, é bem quentinho, mas ele não é tão mole quanto o moletom. Geralmente o tecido do moletom é bem macio, esse é um pouquinho mais firme, mas não deu nenhum problema, assim, deu super certo a costura. Só que como o tecido é xadrez, eu prestei um pouquinho mais de atenção na hora do corte. Então, como o tecido é xadrez, pra fazer o corte, primeiro eu passei tudo, porque assim eu consigo visualizar bem o xadrez e encaixar o molde direitinho. A minha maior preocupação na hora do corte é manter a lateral do xadrez certinha, porque assim você deixa o tecido, né, com uma continuidade. Se você corta o xadrez de qualquer jeito, você perde essa possibilidade de manter a lateral mais bonitinha. Então, o que eu fiz? Eu coloquei eles paralelos, os moldes, e risquei primeiro o dianteiro, depois o traseiro. Vocês vão ver que meu molde ele tá só a metade, então só tem a metade da frente e a metade das costas. Então eu risquei um lado e espelhei com cuidado, né, não deixei ele correr, e depois eu fiz o mesmo com a parte das costas. O corte foi feito em cima da linha riscada, pois o molde já tinha margem de costura. Aqui você consegue ver a manga. Ela tem esse desenho diferente porque o corte do moletom não é aquele corte comum. A manga é tipo raglan. Então aqui dá pra ver as duas mangas juntinhas. Então vamos lá. Eu cortei o dianteiro, o traseiro, uma manga e a outra manga. Também eu cortei o punho que vai na gola e aqui no punho também. O punho é esse que está na foto e eu sempre compro ele em lojas de tecido. Em São Paulo eu encontrava facilmente pelo braço. Nos outros estados eu não sei, mas se alguém já teve o hábito de comprar, deixa aqui nos comentários que talvez alguém queira, né, sugestões de lugares, aí pode ler também. No kit do molde já vem, né, o tamanho do molde da gola, do punho e também da parte de baixo. Só que eu cortei ele um pouquinho mais baixo porque o molde original tem um punho muito largo e eu não achei tão bonito. Não que seja feio, eu só não gostei muito, então eu reduzi um pouquinho a altura, mas eu segui as mesmas medidas. Então vamos lá, a costura. Antes de começar a costurar, eu sempre deixo a peça preparada para costura, então nesse caso eu alfinetei tudo. Quando o tecido é muito mole, muito fininho, às vezes eu alinhava, mas nesse caso os alfinetes cumpriram o papel. Então eu alfinetei toda a parte da frente, né, unindo a manga com a frente e depois a manga com as costas. Aqui já dá pra ver a manga costurada na blusa. Então agora eu continuei alfinetando e eu vou costurar começando daqui do braço e fazendo todo o comprimento até chegar aqui na parte de baixo da blusa. E depois o acabamento. Se você tem overlock, passa overlock, senão vai no zigue-zague mesmo. Uma dica pra quem vai usar o zigue-zague é não deixar o zigue-zague muito aberto assim. Deixa ele um pouquinho mais fechado e mais alto, porque aí ele pega uma parte maior de tecido e evita que fica desfiando. Eu sempre costumo testar, às vezes eu uso o zigue-zague mais aberto, mas geralmente eu vou no mais fechadinho mesmo, sem deixar ele assim, deixando ele mais altinho. Vamos lá pro punho. Aqui está o meu punho e ele é mais fino do que eu gostaria que fosse. Então dobrei ao meio e costurei para formar um círculo. Ele tem que ficar bem fechadinho para entrar aqui.
Em seguida alfinetei na gola e nos punhos e costurei direto na overlock. Então já fiz a parte de cima e as duas mangas. Agora eu vou pra parte de baixo. Pra parte de baixo da blusa, em vez de eu usar o mesmo punho que eu usei aqui, eu usei o mesmo tecido xadrez. A minha única preocupação mesmo foi cortar o xadrez ornando com o xadrez de cima, pra manter alinhado tanto o xadrez assim quanto o xadrez lateral. Não foi difícil, eu só coloquei, né, o corpo da blusa em cima do xadrez, encaixei o molde e cortei, não foi difícil, e fiz a costura normal. Depois passei o overlock pra dar o acabamento. E pra finalizar, eu fiz um pesponto tanto aqui na parte da gola, quanto nas mangas e na parte de baixo, só pra dar um acabamento visual mesmo, assim, só pra ficar mais bonitinho. Pra fazer o pesponto eu usei acho que o ponto 3 ou 3,5 e mantive a cor da linha, não quis usar uma linha com contraste, mas você pode usar. Vocês querem ver a foto da blusa no corpo, né? Eu não tenho. Sorry. Eu não tenho e não vou conseguir fazer porque aconteceu um monte de coisa e essa blusa acabou que ela não tá aqui comigo. Vocês devem ter reparado que eu tô até num lugar diferente, né? Eu tava assistindo agora o vídeo pra ver se tava gravando e eu acho tão estranho gravar assim tão perto. Eu quero meu cenário de volta, quero fazer um espaço pra poder costurar e gravar tudo direitinho e bonitinho, porque isso aqui mesmo é provisório. Mas depois eu falo sobre isso. Então eu não tenho foto da blusa no corpo, mas eu vou falar agora sobre o molde e vocês vão ver como que ela é, porque ela é uma blusa de moletom simples com a manga meio raglan, assim. Então o molde é esse aqui, ele é de um site chamado Simwork. E lá você tem uma opção gigantesca de modelos de roupa, né, pra você comprar o molde. Eu gostei desse molde da blusa de moletom. Eu não fiz pra mim ainda, mas eu vou fazer. Um pouquinho mais pra frente eu vou ver se eu faço umas duas pra mim, ou pelo menos ela mais fininha pra usar por baixo de blusa, sabe? Ela é bem fácil de costurar. Só que o que eu achei, assim, que... A única coisa que eu achei que não condiz com o que eles prometem, né, com o que o molde promete. Ele fala que você costura essa blusinha em 1 hora. E assim, se você vai costurar pela primeira vez, esquece. Até você imprimir tudo, colar lá as folhas do molde, deixar o molde certinho, copiar, né, se você quiser fazer uma cópia do seu tamanho, cortar o tecido, costurar e acabar, foi-se uma tarde inteira. Agora, essa última sim, eu costurei ali em 1 hora, mas só contando a costura e os acabamentos, etc, né, o corte e a costura. Agora a primeira que você faz, você gasta muito mais que... Você gasta bem 1 tarde pra fazer, mas não é uma peça difícil e ela veste bem, ela fica legal. Achei a gola um pouco fechada, não sei se isso é pessoal, assim, se foi só no Rafael que a gente achou a gola fechada. Tanto que na primeira que eu fiz, aqui não coube, tipo, ele falou, ai, para, tá me enforcando. E aí eu desci 1 centímetro na gola e, consequentemente, eu aumentei também no punho 1 centímetro pra que ele não ficasse tão justo. Mas acho que a única coisa que eu... assim, não gostei mesmo que eu achei a gola fechada. Mas talvez para algumas pessoas fique ok, então acho que não é um problema, foi mais questão de modelo mesmo. Mas é uma peça fácil de fazer, para a primeira vez, para quem quiser fazer, reserve 1 tarde. Nas outras você vai fazendo mais rápido, né, porque o molde já vai estar copiado, então você vai fazer mais rapidinho.
E aí sim, dá pra uma hora pensar em gastar só uma hora pra fazer essa peça, tá? Mas na primeira vez vai gastar mais tempo. E aí no site tem uma coisa legal que é assim, esses moldes são da Colette e eles têm esse site chamado Simwork, onde você se cadastra e você paga um pouco mais barato nos moldes. Cada molde da Colette custa, sei lá, 12, 15, 20 dólares, eu não sei, tô falando assim por falar. Mas eles têm mais ou menos essa média de preço. E quando você se cadastra lá, o molde de 12 custa 6. Então você paga 6 e tem direito a usar 2 moldes. Ou seja, você se cadastra no site, tem que colocar os dados do cartão, tem que ter um cartão internacional, e aí você paga 6 dólares, tem direito a 2 moldes. E aí tem uma promoção, que eu vou deixar o link aqui embaixo, só pra quem quiser comprar, que se você usar o link que tem o meu nome no final, a primeira assinatura você não paga 6, você paga 3. Então fica muito bom, 3 dólares você tem direito a 2 peças. Dá pra pegar esse moletom que eu fiz, e aí tem vestido, calça, blusa, tem um monte de coisa. Eu confesso que eu me cadastrei, só peguei esse por enquanto, porque no fim eu tinha outras coisas pra fazer, mas depois eu vou dar uma olhada se eu quero fazer mais alguma coisa. Mas é isso, 6 dólares por mês, você pode pegar 2 moldes, imprimir e usar, né, normalmente. Só que com esse código você paga só 3, é bem barato, né, eu acho que vale a pena. Eu acho até que mesmo que se você não gostar de todas as peças, vale a pena pagar 3 dólares, pegar os 2 e depois se descadastrar, não tem problema, não é uma assinatura obrigatória. Você cancela quando você quiser. Só que só pelo link que eu vou deixar aqui embaixo é 3. Se você entrar direto no site é 6, tá bom? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver qualquer dúvida sobre o moletom, deixa aqui embaixo que eu sempre leio e eu vou começar a responder todas as perguntas que vocês me passaram. Quem tiver alguma sugestão de vídeo também deixa aqui. Eu tenho muitos vídeos pra postar, tem um que eu gravei há quase 2 meses, já tinha deixado editado, mas eu queria pôr depois desse, então ele vai entrar em seguida. Se você quiser voltar aqui amanhã, o vídeo provavelmente estará no ar, amanhã ou depois. E eu vou continuar colocando os últimos vídeos que eu gravei, tô editando e vou fazer isso. Aliás, eu quero mandar um beijão pro Eduardo, que fica me mandando mensagens pedindo vídeo. Na verdade, um monte de gente fica, mas ele é meio pessoal, ele me manda mensagem através da esposa dele falando, cadê os vídeos? Tô brincando. Mas é isso, obrigada por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, qualquer dúvida deixa aqui embaixo. Volta aqui pra assistir os próximos vídeos. E inscreva-se no canal porque vai vir muitas novidades. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa mudando, tá bom? É isso, até mais. Tchau!